Sabe aquela sua ação que caiu bastante ou caiu até um pouquinho? Fique sabendo que o preço dela não vai voltar. Bom, pelo menos não vai voltar assim facilmente. A gente tem que entender como funciona o mercado. O cenário que era de 2020 é diferente do cenário agora de 2022 e para os próximos anos. Se você quer entender tudinho aqui sobre o preço de sua ação, assista esse vídeo aqui até o final. Fala pessoal, eu me chamo Alan de Oliveira e hoje eu vou te explicar um pouquinho por que o preço das ações não devem voltar para o patamar anterior. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, a primeira coisa que a gente tem que ter noção é que o preço da ação é uma projeção futura, tá? Então, o preço da sua ação deriva do fluxo de caixa futuro daquela empresa. Então, o preço hoje de todas as ações na bolsa é uma derivada, vamos falar assim, de uma projeção do seu fluxo de caixa futuro, tá? Claro que o futuro ninguém sabe. Então, é as projeções aí do fluxo de caixa futuro das empresas. Então, aquela empresa, ela tem uma boa perspectiva para o próximo ano, fechou um mega contrato. Então, o fluxo de caixa futuro aumenta, melhora a perspectiva. Ah, não, próximo ano a gente tem uma perspectiva de crise, recessão econômica. Essa empresa exporta muito para o mercado americano está ruim. E aí o que acontece? Baixa a projeção do fluxo de caixa futuro daquela empresa e por aí vai. A gente tem que entender que para a definição do preço, o fluxo do caixa futuro é muito importante. Então, as projeções têm que ser positivas. E o segundo fator, que é o fator que faz diferença hoje no preço da sua ação, é a taxa de desconto. Quando você vai fazer um investimento, você tem que considerar um retorno mínimo esperado por aquele investimento. Hoje, a nossa taxa de juros, na casa dos 13,25%, você está lá e você quer um investimento, no mínimo renda aquilo. Porque você pode colocar o seu dinheiro hoje na renda fixa, a baixíssimo risco, e conseguir seus 13,25%, 13,5%, 14% ao ano com baixíssimo risco. Então, para que você vai investir em ações, investir em algum ativo de risco, para te dar um retorno menor? Então, a gente chama isso aí de taxa de desconto, vamos falar assim de forma didática, que seria quanto o investidor quer de retorno para comprar aquela ação. Então, quanto maior a Selic, mais o investidor exige de taxa de retorno. Se ele ganha 13% na Selic, para ele entrar numa ação, ele quer ganhar 30% no ano, ele quer ganhar 20% no ano, ele quer ganhar 40% no ano. Ou seja, as ações têm que estar mais baratas. Porque se a ação estiver muito cara, não tem essa projeção. Então, eu quero que você veja o cenário seguinte. Magazine Luiza custava lá R$ 26,00 em 2020, depois da crise do Covid, na recuperação, no último trimestre ali, custando R$ 26,00 no último trimestre de 2020. Quando ela custava R$ 26,00, ela estava sendo negociada a 400 vezes o seu lucro. É um valor alto, né? Um valor altíssimo. Então ela estava sendo negociada a 400 vezes o seu lucro. Mas naquela época a Selic era 2% no Brasil. Ou seja, a referência para a taxa de desconto é a taxa Selic. Como a taxa Selic era de 2%, o investidor ele pode investir numa ação mais cara porque ele espera um retorno de 5%, de 6%, de 7% ao ano. Já que a renda fixa está me dando 2% somente, vale a pena entrar naquela ação para eu ganhar 6%, para eu ganhar 7%, para eu ganhar 10% ao ano. Vale a pena. Então o investidor paga mais caro por aquela ação e ele aceita pagar 400 vezes o lucro em Magazine Luiza. Ou ele aceitou nessa fase. Hoje, com o cenário de 13,25, a Magazine Luiza caiu bastante, quem acompanha o mercado sabe disso, e segue sendo negociada hoje a 100 vezes o seu lucro. Ou seja, por que o investidor não paga mais 400 vezes o lucro como pagou em 2020? Porque a taxa de desconto hoje é diferente. Mudou a referência. Nós estávamos com uma Selic de 2%, então eu exigia um retorno Y, hoje a minha taxa Selic é 13,25, então eu exijo um retorno Z.
Então eu não posso mais pagar 400 vezes o lucro daquela ação. Eu vou pagar 100 hoje, para eu ter um retorno acima da Selic. Então, o preço da ação, gente, é uma derivada do fluxo de caixa futuro dividido por uma taxa de desconto que tem uma forte influência na taxa Selic. Então, dificilmente você vai ver o preço de sua ação voltar ao que era antes, a não ser que o fluxo de caixa futuro dela aumente. Porque baseado na taxa de desconto, nós temos que ter uma Selic reduzindo, para assim a gente ver as ações sendo negociadas a múltiplos maiores. Então, os múltiplos das empresas são negociados mais baixos hoje por conta desse cenário, o cenário de juros alto, o cenário da taxa de desconto mais elevada. O investidor quer mais retorno, então ele não paga mais caro pelas empresas. Ah, Alan, mas várias empresas estão subiram em 2022. Magazine Luiza é um caso porque diminuiu o lucro. Todas as empresas, se você pegar, eram negociadas muito mais caras em 2020. O Itaú, por exemplo, era negociado a 15, 16 vezes o lucro em 2020 e hoje está sendo negociado a 10, 9 vezes o lucro. Quando você vai pegar a VEG, por exemplo, era negociada a 60 vezes o lucro em 2020, hoje é negociada a 30 vezes o lucro. Vai falar que o Itaú é uma empresa ruim? Vai falar que a VEG é uma empresa ruim? Não, são duas excelentes empresas. A diferença é que o cenário mudou. Em 2020, com a Selic 2%, a taxa de desconto era menor, a taxa de retorno exigida pelo investidor era menor, então o investidor pagava mais caro pelas ações. Então ele aceitava pagar 15, 16 vezes o lucro do Itaú, ele aceitava pagar 60 vezes o lucro da VEG, ele aceitava pagar 400 vezes o lucro da Magazine Luiza. Hoje mais não. Hoje ele paga 30 vezes o lucro da VEG, ele paga 10 vezes o lucro do Itaú, ele paga 100 vezes o lucro da Magalu. Porque mudou o cenário. Então o investidor não pode chegar lá e comprar ação achando que vai voltar o preço. Para ela voltar o preço que estava anteriormente, você precisa que a empresa entregue muito mais resultados. Muito mais resultados. Porque com a taxa Selic elevada, ou seja, a taxa de retorno exigida pelo mercado é maior, a empresa tem que entregar mais resultado para voltar ao seu preço. Como o Itaú foi uma empresa que conseguiu crescer, está entregando resultado, a sua cotação subiu, a sua cotação teve uma elevação, mas ainda assim o mercado paga múltiplos menores, está pagando 10, 9 vezes o seu lucro. Não está pagando os 15, 16 que já pagou. E isso acontece com todo mundo no mercado. O mercado não paga mais caro. Ou a empresa entrega, ou a gente vai ter que ter uma mudança do cenário, uma queda da Selic, e que provavelmente não deve acontecer nos próximos anos. Não uma queda grande. Uma redução aí dos 13 para 12 pode acontecer, para 11,5 é possível que aconteça no curto prazo, aí 2023, 2024. Mas muito provavelmente a gente não está vendo um cenário onde a Selic caia muito, volte muito para baixo, como foi o cenário de 2020. A gente não sabe como vai ser a política monetária do próximo governo, a gente vai saber ainda como vai funcionar, mas pelo caminho não vamos ter esses juros baixos. Muito provavelmente a gente deve continuar pelos próximos anos com juros elevados, não na casa dos 13, mas acima aí dos 10% muito provavelmente. Então a empresa, gente, precisa entregar resultado, ela precisa melhorar suas projeções de fluxo de caixa futuro, ou o preço nunca vai voltar ao que era antes e o investidor tem que entender isso, o investidor tem que aceitar isso. Tem que entender que o cenário de juros de 2% é um e o cenário hoje com juros de 13, 14 é outro. É outro cenário. E a taxa de retorno tem uma grande influência na precificação. Tem uma grande influência de quão caro os investidores estão dispostos a pagar. Faz sentido você comprar o Itaú 15 vezes o lucro, 16 vezes o lucro, com uma Selic de 2. Poxa, se eu vou ganhar 2 na renda fixa, eu vou botar no Itaú aqui que eu ganho 5. Aí o investidor paga mais caro. Eu vou botar no Itaú aqui que eu ganho 10. Aí o investidor paga mais caro. Eu vou botar na VEG aqui que eu ganho 10. E o investidor paga mais caro. Agora com a Selic de 13, faz sentido você querer ganhar 5, 10% ao ano numa ação? Não faz sentido. É melhor você deixar na renda fixa. Então, os múltiplos da empresa são negociados abaixo. Não vai voltar naquele topo que foi de 2020. Então, se você acha que sua ação vai voltar para o preço anterior, a sua ação, a sua empresa, precisa entregar
resultado nos próximos anos. Precisa melhorar a expectativa do seu fluxo de caixa futuro, porque muito provavelmente nós não teremos esses juros baixos novamente. Então a única forma do preço voltar realmente a patamares anteriores é a empresa entregando resultados bem melhores. Por isso é muito importante você ficar atento aí à divulgação dos resultados aí das suas empresas, das suas ações. Não achar porque custou 100 que a ação tem que voltar para lá. Não, não vai voltar porque o cenário é diferente. Então, se a ação para voltar para o patamar anterior, ela vai ter que entregar, no cenário atual, muito mais resultado. Vai ter que entregar muito mais lucro. Então, fique atento ao resultado da empresa e não compre empresa que não está entregando bons resultados. O cenário hoje, o mercado exige empresas melhores, tá? Então, a empresa tem que ser boa para valer a pena você colocar dinheiro naquela ação e não na Selic para ganhar 13%, 14% ao ano, que é um baita de retorno, você botar o seu dinheiro na renda fixa e ganhar 13%, 14% ao ano, sem qualquer risco. Bom, pessoal, então é isso. Espero ter esclarecido esse ponto para vocês. Se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei, se você entendeu alguma coisa, deixa o seu like aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. E se ficar alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu vou ver pessoalmente, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e bons investimentos.